Olá, seja bem-vinda. Oi, Gra, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem também, tá dando para me ouvir, né? Tá Olha que sim. honra, uma mãe para dois aqui, a Maiara, linda, tudo bem? Bom, Gra, hoje então a gente vai falar sobre o puerpério, né? Tá dando para me ouvir legal? Eu tô ouvindo um Tá pouco sim, de o som tá eco. bom. Tá bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o puerpério, né? E eu vou me apresentar então, depois você se apresenta naquele esquema? Pode ser, acho que é melhor a gente se apresentar primeiro. O que você acha? Tá bom, Ou pode ser esperar um sim. pouco, ver se chega mais gente, não sei como você quiser. Tudo bem, para mim tá tranquilo. Acho que a gente pode ir se apresentando e as pessoas vão chegando, né? Pode ser, pode A ser. gente chegou bem na hora certinha hoje, É, então, pontualidade. né? Isso aí. Então, vou começar, tá? Bom, Tá meu nome bom, é pode ser. Gabriela, eu sou agente comunitária de saúde há 9 anos, sou doula desde novembro de 2018 e desde então tenho trabalhado para levar informações baseadas em evidências para todas as gestantes. Sai. Aí conheci a Carol no ano passado, a gente começou a trabalhar fisicamente, digamos assim, não sei, pessoalmente. Uhum. E aí, com a pandemia, começamos a trabalhar virtualmente também. E aí, o propósito é esse: hoje é falar sobre puerpério, é levar informação, né? É trabalhar juntas para levar informação ao maior número possíveis. Isso aí, Gra. A Gra é uma grande parceira, né? Como ela trouxe, a gente se conheceu ano passado e eu me identifico muito com o posicionamento da Gra, né? Então, acho que a gente vai fazer uma ótima construção aí juntas. Enfim, meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula em Piracicaba. O meu objetivo é desmistificar o parto, contribuindo com informações seguras e atuais para que as pessoas possam fazer a sua busca de parto baseadas em conhecimento. Então, hoje a gente vem com esse ponto, falar um pouco sobre o porpério e tentar desmistificar, então, essa romantização, né, Gra, que é trazida para nós e que nos traz aí muito sufoco quando percebemos que, de repente, não é assim, né? Não é como imaginamos, de repente foi colocada uma expectativa, né? Chega no final da gestação, é muito comum nós nos sentirmos ansiosas, né, pelo momento da chegada do bebê, mas muito pouco a gente imagina como que vai ser isso. Na verdade, a gente está romantizando essa chegada, né? E eu vejo assim, a gestação como o início de uma potência, onde você às vezes fica ali num incerto, né? A gestação é muito simbólica, né? A barriga, coisa e tal. No parto, a gente dá de frente com a nossa potência máxima, seja qual for a via de parto, como esse bebê chegou para você, mas o fato dele estar ali a gente uma potência muito grande de que aquele bebê foi gerido e que ele está naquele momento, ele está ali com você. Então, isso traz uma potência muito grande. E o porpério é essa impotência, né? Eu vejo como assim, é uma impotência, você sente. É muito hormônio, né? Você descarregou muito hormônio para o parto. E aí, tudo isso vem em frente depois, né? E como chegar em casa, né, quando é um parto hospitalar, você chega em casa, como que é essa recepção, né? Muitas vezes a gente percebe como vai ser já de cara, a hora que a gente sai do hospital com o bebê no colo e dá de frente com aquele mundão, fala, e agora? Agora sou eu e o bebê. Acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Acho que
é o que você falou, é a romantização, né? A gente acha que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, é aquele bebê lindo, sonhado. Mas e aí, né? Passamos aí 9 meses, de repente se preparando para o parto, né? Se preparando para ver a carinha daquele bebê, mas a gente não pensa no depois. Eu acho que isso talvez seja a grande virada. A grande virada para as mulheres é, durante a gestação, pensar no depois, né? Tentar imaginar como vai ser, né? Tentar se Uhum, preparar naquilo que ela pode, né? Acho que é isso que a gente tem que falar hoje aqui, essa, né? Para quando chegar em sim, casa e você assustar e você falar assim, meu Deus, e agora? Pelo menos as sim. coisas práticas estarem mais ou menos encaminhadas, porque acho que é a parte talvez mais difícil da maternidade, porque é o momento que você se torna mãe, e não importa se é o primeiro, se é o segundo, o terceiro filho, é sempre um bebê novo, um ser novo, uma mãe nova, é tudo novo, né? Eu acho que não importa o número de filhos, né? Então, assim, não adianta falar, Uhum, ah, aquela que já teve uma, quando vai ter o outro, já sabe como é que é. Não é. É tudo diferente, né, Carol? sim, Às vezes acredito até que até os hormônios, sei lá eu, se são diferentes da época que a gente está sim, vivendo, mas são. é tudo tão diferente de um para o outro, por mais que Uhum. você já tenha passado, né? Então, acho que é meio que a gente falar com as mulheres para tentar se preparar para aquilo que pode, né? Eu Isso, acho que a e a gente poderia forma, começar por isso. aham, e a forma como cada uma vai lidar com o imprevisto, né? Sim, É, com a forma com que lida com o novo, com o imprevisível, com o pequeno caos de não ter uma rotina, né? Porque você podia dormir a hora que quisesse, querendo ou não, né? Apesar da gestação nos últimos nos últimos meses, ali chegando nas últimas semanas, você já tem um certo incômodo para muitas mulheres, né? Eu particularmente sentia muita azia, então não vi a hora que terminasse logo a gestação, mas eu não me preparei, principalmente na primeira vez, assim, não me preparei nada para o pós-parto. E aí, quando veio aquela privação do sono, aquele cansaço extremo, eu não sabia o que fazer com isso. Então, eu chorei muito, né? Eu mostrei no meu Insta esses dias, lá onde eu morava, na casa da minha sogra, era no meio do mato, então eu me sentia ali sem autonomia de convidar os amigos, por exemplo, para ir lá porque era longe, eu não podia ir também na casa de ninguém, e acho que às vezes você nem sente essa necessidade de ver alguém ou de querer receber visita, então você nem sabe exatamente o que você quer. Então, acho que é importante você acolher isso também, né? sim. Essa falta de controle sobre suas próprias emoções. A gente perde totalmente o controle das nossas próprias emoções. A gente não sabe o que está sentindo. Isso é muito difícil de lidar, né? Nós queremos nomear as coisas e então essa dificuldade de encontrar. Eu lembro que o Michel me falava, mas por que você está chorando? Por que você está chorando agora? Porque eu tinha chorado de manhã, eu estava chorando à tarde. E aí eu falava, eu não sei por que eu tô chorando, eu só tô com vontade de chorar, de chorar. Então, sentir mesmo, se dá vontade de chorar, chora, coloca pra fora, né? Por mais difícil que pareça ser naquele momento, aquele sentimento, chorar é colocar mesmo de uma certa forma, né, pra fora. E claro, ir percebendo, né? Depois tem o baby blues, a depressão pós-parto, né? Que pode evoluir. Então, ir percebendo quanto que isso está te afetando de fato, mas é comum, porque é comum esses sentimentos, né? Que sobem e descem, que uma hora está super feliz, que coisa linda esse bebê, e não entender o porquê que você está sentindo essa frustração, essa angústia, muitas vezes a gente não entende, a gente se cobra olhando aquele bebê, muitas vezes todo ali, né, saudável, e aí você fala, nossa, meu bebê tá saudável e eu sou eu não tô dando valor para isso, né? Eu tô sendo qual é a palavra, Gra? Eu tô É, sem.
Eu tô sendo Egoísta. egoísta, eu não né, honrando isso, mas não, na verdade a gente está sofrendo, de repente, um luto de nós mesmas, Sim, né? Que é aquele sentimento de que eu não sou mais a mesma pessoa e nunca mais eu vou ser. sim. E isso dói, né? A gente ir percebendo isso. Se a gente for procurar no Google, em algumas fontes vão te dizer que o porpério dura em média de 42 semanas, de 42 dias, né? Que é a quarentena, o resguardo, né? Que falam. Ou 8 semanas, em média 6 ou 8 semanas. Mas o que a gente sabe é que cada pessoa tem um tempo, né? Na verdade, esse tempo, ele é relativo com o tempo em que o útero está voltando para o lugar, que os órgãos estão retornando aos seus tamanhos originais, né? E voltando também para o seu posicionamento original antes da gestação. Mas não quer dizer que depois que isso acontecer, que tudo dentro de você, os órgãos estiverem certos, os seus sentimentos vão estar certos também. Eu até trouxe também que eu demorei 2 anos, por exemplo, para adquirir uma consciência de que a minha vida realmente tinha mudado. Sério, foram 2 anos que eu me pegava chorando ainda, e muitas vezes eu era muito má comigo, eu era muito. Eu queria ter autocontrole, eu não tinha, né? Então, ter um carinho pela gente é muito importante. Saber que vai passar. Porque se a gente vê uma amiga numa situação dessa, o que a gente vai fazer? O conselho que a gente vai dar é calma, tá tudo bem, vai passar, fica tranquila. Agora com a gente não se dá o direito, né, com nós mesmas. Sim. Então tratar da gente como se a gente fosse nós somos as nossas melhores amigas, né? Então a Sim. gente tem que ter esse Se carinho acolher, por né? nós, se Isso, acolher. né? Se permitir, né? Se permitir viver Isso. essa mudança, acolher essa mudança no coração. Não é fácil, não é fácil, não foi fácil para nenhuma de nós e não será fácil para as outras que virão. Mas acho importante isso que você está dizendo, da gente acolher, da gente chorar se precisar chorar, da gente ficar sozinha se precisar, chamar o amigo se precisar, né? Porque tem gente Uhum. que vai querer ficar sozinha, tem gente que vai querer um monte de gente, tem gente que vai querer os dois, hora vai querer ficar sozinha, hora vai querer uma companhia, né? A gente entender que Sim. não tá sozinha mesmo, né? Que naquela noite que você estiver lá de noite, vai ter um monte de mãe na mesma situação que você, que naquele momento que você se desesperar e que você tiver lá com seu bebezinho no colo e tiver daquele momento de pega ele aqui porque eu não sei mais o que fazer, né? Ai, que vontade de jogar na parede, que vontade de Sim. vai E passar, aí a gente se né? sente E não precisa se culpada, né, culpar Gra? depois. E não precisa se Ali, culpar eu depois. chorava, eu falava que, pô, nossa, por que eu sou assim? Que mãe que essa pessoa vai Sim, ter? Coitada dela, porque você sabe? tinha Porque tido esse sentimento, né? esse sentimento de jogar pela janela e falar, pronto, não quero mais ser mãe, acabou a É, brincadeira, não quero mais saber disso, acabou pra mim. Só que, ao mesmo tempo, claro, você não tem essa coragem, você porque aprende. o sentimento por aquele novo ser é visceral, é muito maior do que qualquer vontade de causar o mal para aquela, né, para aquele bebê, e você fica assim numa saia justa. E aí quando ele dorme, a ocitocina vem, aquele amor, e o bebê tá ali dormindo, indefeso. E aí eu chorava porque eu estava sendo muito ridícula, de pensando, mas na Porque verdade aí vem a eram culpa, sem né? a culpa. Falam, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. E Nossa a gente se culpa. sente culpada por todo o sentimento que a gente tem. Mas antes de tudo, antes de ser mãe, a gente é ser humano, Sim, né? Então precisa acolher mesmo esse ser humano, sim. dar um abraço, né? Se perdoar.
Se perdoar, com certeza. E pode ser mais difícil? Momento, né? Sim. Acho que tudo é momento. A gente tem que viver do mesmo jeito que o bebê está aprendendo, a gente também, né? Então acho que é acolher mesmo, é se perdoar mesmo e bola para frente. Sim. O porpério ele pode ser mais difícil para algumas pessoas, né? Para outras menos tenso. Isso acho que varia, acho não. Eu já ouvi relatos mesmo de que também de gestação para gestação. Então, em algumas o buraco é um pouco mais embaixo, em outras você consegue ficar um pouco mais na superfície, né? Então, para mim, eu senti muito na primeira gestação. Na segunda, eu me preparei tanto, mais tanto, que eu acho que assim, não foi nem um terço de onde eu cheguei na primeira, depois do primeiro pós-parto. Então, foi bem significativo para mim essa diferença entre um e outro. Mas eu já ouvi dizer que o primeiro, às vezes, o bebê é quietinho, a mãe, de repente, já tinha se preparado melhor e não teve muita dificuldade. E aí, o segundo ou o terceiro é que ela chegou nesse lugar, desse porpério mais avassalador, né? Que vem assim como se fosse um tsunami mesmo, colocando tudo de cabeça para baixo, e aí até você ir organizando e conseguindo colocar as coisinhas de novo no lugar, entendendo o seu posicionamento, a sua nova rotina, demora então tempo. A nova pessoa que você é, né? Porque tudo muda, né? Eu acho que Sim. a gente muda por dentro. Coisas que a gente dava valor, a gente não dá mais, isso no primeiro filho. E não Sim. é só a rotina, é tudo. É tudo, Sim. né? Aí tem o relacionamento, se você tem um companheiro, aí, né, tem o lado dele também, que às vezes acho que a gente não olha muito, né? A mulher tá passando um momento, mas ele também tá passando, o companheiro, a companheira, quem tá com você também tá passando, né? É uma família nova. Então isso Sim. é difícil, né? Não é E fácil, é difícil nesse, para todo mundo, né? sim, e nesse momento é muito importante, né, Gra, a rede de apoio, Sim, esse companheiro ou companheira dá todo o suporte necessário, né? Numa história real, seria que essa pessoa que ganhou o neném pudesse se desligar de todas as atividades da casa. A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? sim. Mas que tivesse alguém para fazer a comida, por exemplo, que cuidasse da rotina ali da casa de outras crianças, de repente, que já tem, né? Então é o terceiro filho, tem duas crianças que dependem dessa mãe também. Então a mãe muitas vezes se sente culpada e não dá atenção para os outros dois que são maiores, porque realmente o bebê recém-nascido depende totalmente, né? Ele é totalmente dependente, então a atenção vai ser mais exclusiva, e tudo isso é o que gera culpa, né? Oi, Oi, Linoca! Aline. Então, tudo isso gera culpa, tudo isso faz com que a gente entre nesse buraco, e quanto mais a gente cava, mais a gente vai encontrando, né? Vamos ver. Eu digo que eu acho que quando a gente chega no fundo do poço, não tem outra saída que não seja para cima. Sim, Então, a gente vai voltar. Só precisa se encontrar o caminho para voltar para a luz. E isso é uma construção, né? Toda essa etapa é uma construção. Não adianta você querer ter pressa. Você não vai acordar, porque eu também tinha isso. Eu prometia para mim mesmo que eu não ia chorar. Eu acordava no outro dia de manhã e falava: hoje eu não vou chorar, eu estou decidida. E dava 2 horas, eu estava chorando de novo. Mas eu não sabia por quê, eu não sabia. Era um sentimento muito forte, né, que eu não sabia explicar. E hoje em dia eu percebo que era realmente esse enlutamento, né, esse luto por mim, de mim mesma, dessa pessoa que sim. eu era
Então, quando eu passei dessa fase e que eu encarei a minha nova realidade, falei, eu sou mãe, eu preciso lidar com isso e agora daqui para frente eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que agir como mãe e, e aí foi eu fui construindo essa, né, me protagonizando dessa história, que até Eu então achei, eu o que eu tava achei só sendo legal que você vítima de mim falou, mesmo. o que eu achei legal que você falou é da informação, né? Que eu acho que chega naquilo que a gente está propondo aqui. Né? Você falou, na segunda, no segundo puerpério foi mais fácil porque eu me preparei. Uhum, Né? Como, assim, eu me preparei nos outros, mas para as coisas práticas, né? Parece que eu não tinha sim. essa consciência dessa mudança tão profunda, assim, que a gente tem, né? Então, eu me preparei para as coisas práticas, coisas prontas, alguém vai cozinhar para mim, alguém vai me ajudar a lavar, passar, mas isso é difícil? Claro que é. Mas Uhum. talvez a mudança psicológica que a gente tenha, a pressão que a gente tenha, seja maior. E aí você falou isso, né? De se preparar. Acho que a gente podia falar um pouco disso. A Aline Uhum. está falando ali que pai não é rede de apoio. Eu, assim, não sei. É, realmente, o pai ele tem que ser pai, né? Ele tem que estar junto ali. Ele é seu companheiro, a sua companheira. Por isso que é companheiro, não é ajudante. Uhum. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista da mulher, ela pensar como a pessoa que está com ela, ser, assim, a base da rede de apoio dela, acho que é interessante. É isso, Eu a acho que eu base, veria. A isso seria a base base é porque o é seu uma função. companheiro. Isso, A o pai é uma base seria o seu função, né? companheiro, a companheira. Esse é a base, né? No caso das mães solo, se tem lá a mãe, se tem uma amiga que vai ficar com ela, que é aquela pessoa que é a base da sua rede de apoio. Aí depois você fará essa rede em volta dessa pessoa, eu acredito. Sim, e Né? Isso é o agora que eu nesse acredito. momento de isolamento, muitas pessoas não estão tendo contato, né, com a própria Não, mãe, que ajuda muito, né? Muitas sim. vezes, assim, eu não tive o apoio, né? Como eu disse, eu morava longe e a minha sogra que mora lá comigo, ela tem esclerose múltipla, ela não se movimenta, não movimenta as pernas. Então, eu cuidava da Maria Fernanda e também auxiliava ali nas necessidades dela na época. E para mim isso virou um fardo, tá lá sem rede de apoio, né? Só com o Michel. O Michel fazia a função dele paterna, mas a rede de apoio realmente eu não tive, assim, que eram outras pessoas que pudessem tomar conta de nós dois, né? Que estávamos ali, Vocês tinham que recém-paridos. ser sua própria rede de apoio, né? Sim. Vocês tinham que ser um do outro. Uhum. Ó, Né? a Aline está Que é trazendo, mais ou menos o que a gente muito está vivendo bom. hoje, né? Não, É, sim, eu concordo com muito ela. bom, é o que ela está dizendo, que os dois precisam de auxílio, né? Rede de apoio são pessoas que a gente escolhe para estar por perto e poder auxiliar. E aí é isso, tem que essas pessoas elas têm que ser escolhidas e muitas vezes dá mesmo para não virar uma rede de agouro. Esses dias eu ouvi isso, eu achei ótimo. Então tem a rede de apoio e a rede de agouro. Quem vai ser sua rede de apoio? Para não virar aquelas pessoas que ficam dando pitaco, falando como que você tem que fazer, que você está fazendo errado, porque a gente está aprendendo a ser mãe também. E as pessoas ao nosso redor precisam confiar na nossa competência, né? Lógico que a gente vai fazer várias coisas erradas, mas se aquela pessoa que você escolheu de repente para ser sua rede de apoio ficar te colocando para baixo, falando que você não... aí fica também um caos e isso não Sim. é nem um pouco saudável. E hoje, com a nossa realidade de hoje, tem que ver como é que será essa rede de apoio. Então, acho importante as pessoas verem, né? Você vai estar puérpera, vai estar lá com um bebezinho, população de risco Uhum, total para o Covid, então você não pode ficar recebendo visita, né? As pessoas não uhum, podem entrar.
Então, se alguém vai te ajudar fazendo compra no supermercado, essa compra vai ter que ficar na porta, né? A Uhum. pessoa não vai poder entrar. Se alguém vai pegar uma Sim. roupa para lavar, a pessoa vai pegar na porta. Isso não quer dizer que não ajude, ajuda muito, porque daí você e o seu companheiro, pelo menos no momento que ele puder ficar com você ou ela puder ficar com você, vai te ajudar, né? É um momento mais desafiador, né? Uhum. Ainda se a pessoa precisa de alguém para conversar, graças a Deus a gente tem, né? Tecnologia, porque pelo menos a pessoa não precisa se sentir sozinha. Se fosse em 20 anos atrás, só por telefone não é a mesma coisa e nem é tão fácil, né? Hoje em dia todo mundo Uhum. tem um celular, todo mundo consegue trocar pelo menos uma mensagem, nem que seja por escrito. Mas quando eu tive meu primeiro filho, nem todo mundo tinha telefone, nem todo Sim. mundo tinha essa coisa de, eu vou ligar para fulano para ficar conversando. Sim. Hoje em dia tem até os grupos, né, de Sim, pós-parto, onde as mulheres podem trocar ali também. que é uma rede de apoio maravilhosa, né? Desde a época da gestação, né? Que a Aline está falando aí do planejamento, desde essa época é muito importante, né? Sim. Grupos de gestantes e de pós-parto são pessoas passando a mesma coisa que você. Então, assim, Uhum. num momento que você precise de um auxílio, que às vezes outra pessoa não possa te entender, essa pessoa te entende. Ela está passando a mesma Uhum. coisa que você, né? Exatamente. A Aline é doula também, né? E aí ela tá Sim. aqui também dando um Nos suporte. Ela ajudando. diz, isso, ela diz, por isso que é cada dia mais importante fazermos também um planejamento de pós-parto. Então, além do planejamento do parto, é indicado que faça o planejamento de pós-parto. E o que é isso, né? Você quer falar, Gra? Então, a Aline tá te mandando oi, Helena. Assim, você pensar mesmo no que você acha que vai acontecer ali no seu pós-parto, né? Então, eu vou chegar em casa, eu vou ter lá um bebê. Se for a primeira gestação, provavelmente você não vai saber nada muito do que vai acontecer. Você pode conversar com outras pessoas, você pode se informar sobre o que vai acontecer, mas não tem muito como você saber. Mas tem como você saber que você não vai poder ir no supermercado, né? Tem como você Uhum. saber que vai ser difícil fazer comida, tem como você saber Sim. que vai ser muito complicado você dar conta de outras crianças se você tiver. Então, essas coisas você pode tentar resolver antes, ver se tem alguém para fazer. Ah, eu não tenho. Então eu vou fazer compra antes, eu vou fazer comida congelada antes. Isso é para as coisas Uhum. práticas, né? Eu vou deixar um lugar para deixar as minhas contas, porque esses dias eu ouvi alguém falando que tinha esquecido de pagar uma conta 3 meses. E Nossa, eu aham. acredito, eu Sim, com acredito, porque é certeza. tanta coisa. Então, assim, deixa lá uma caixinha com as contas e você não vai mais lembrar. Né? É aquilo que você fazia, mas aí vai ter um bebê ali querendo, te demandando dia e noite. Então aí Uhum. você não vai lembrar dessas coisas. Então, coisas Se práticas. preparar para amamentação, né, Gra? Sim, A também. amamentação também, Coisas muitas vezes práticas é da casa. difícil. Sim. Resolveu isso? Aí vamos pensar no restante, né? Vamos Uhum. pensar na amamentação, né? Vamos pensar nos cuidados com o recém-nascido, tudo aquilo que a gente puder aprender antes, tudo aquilo que a gente puder se informar antes, né? E Sim. deixar até coisas à mão. Hoje em dia a gente tem celular, hoje em dia a gente tem como deixar vídeos salvos para ir Uhum. você se preparar, assistir, aí na hora daquele desespero você já tem eles salvos, tudo certinho, né? Eu acho Uhum. bem interessante pensar nisso. É nisso que a gente está aqui, né? Tentando levar essa informação para que as mulheres possam se preparar. A amamentação, ela é bem complicada, né, Carol? Assim, não Sim. é fisiológico. Fisiológico talvez seja produzir leite, mas amamentar Uhum. não. Amamentar é uma construção, né? Do mesmo jeito que o Também. parto é uma construção, amamentar é uma construção. Então, se preparar é muito importante. E lembrar disso, deixar aqueles videozinhos que você viu, que alguém te mostrou e que você achou super legal, já salve separado. Porque na hora que você for amamentar, aí você tem que pesquisar um vídeo de pega correta. Você tem que Sim. pesquisar um vídeo de
sei lá, de massagem, de ordenha, você não vai Sim. conseguir. Então já deixa tudo certinho. Mas de amamentação vamos falar depois, né, Carol? Senão a gente vai Sim, entrar na amamentação. eu vou fazer com a Laura na semana que vem. A gente vai falar Isso. sobre a amamentação. A Laura é consultora de amamentação e a gente vai tirar várias dúvidas com ela. A Aline trouxe, então, sobre o planejamento de pós-parto, ver quem vai ficar com as divisões de tarefas, planejar a alimentação, eleger sua rede de apoio, quais podem ser as dificuldades que acontecem, né? Financeiro, planejar como você vai fazer isso. É isso aí, Isso. muito importante. Realmente ir se colocando nesse espaço para que haja depois um pertencimento, né? Você se reconheça nesse espaço, porque o que aconteceu comigo é que eu não fiz nenhum planejamento de pós-parto e eu realmente não me reconheci. Quando ele chegou para mim, eu falei, que é isso? Mas não era para eu estar feliz? Né? Porque se você procura no Google, inclusive, pós-parto, imagens de pós-parto, vai aparecer lá as mães, lindas, sorrindo, amamentando, e não é desse jeito, não é assim. Rola essa queda de hormônios, tem também a cicatrização da ferida placentária, que é de onde a placenta ela fica no útero, e aí ela descola do útero e vai embora. E aí fica aqui, ó, uma ferida no seu útero, uma ferida mesmo, do tamanho dessa mão, assim, praticamente, que precisa cicatrizar. E assim como trouxe os incômodos do útero ficando grande, e o útero ele fica 100 vezes maior do que ele é, porque ele cabe na palma da nossa mão, e ele vai ficar desse tamanho, pesando 4 quilos. Assim como ele causa incômodos para chegar nesse tamanho, né? Quando volta, quando ele está voltando para o tamanho dele, que ele é como se fosse uma bexiga. Ele cresce e depois ele, né, saindo o ar, saindo o bebê, no caso, ele vai voltando para o tamanho dele original. E isso também causa dor, isso também causa incômodo, junto com essa ferida. E normalmente isso acontece quando o bebê faz a mamada. Então você vai fazer a mamada e o útero vai contrair. E aí você já começa a perceber que alguma coisa ali dentro de você já não está muito legal. E aí, nesse caso, é quanto aos órgãos que estão voltando para o lugar. E é nesse período que eles se baseiam, falando que 42 dias, 8 semanas, mais ou menos, é o puerpério, e depois você vai voltar linda, maravilhosa, vai ficar tudo bem. Só que não. Só que não. Né? Então, para muitas mulheres, isso pode realmente demorar mais tempo, cerca de sei lá quanto tempo. Pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, para você realmente se, se perceber naquelas condições. Porque demora um pouco. É uma coisa que vai ser para a vida inteira e pode demorar o tempo que for, né? Claro que a gente está falando aqui do puerpério, dessas sensações, mas se sentir que precisa de uma ajuda profissional, e eu acho que assim, terapia, psicólogo, é para todo mundo, né? Não é só para esse período. Então, se você está percebendo que está demais para você, não, eu não estou conseguindo lidar, essas emoções para mim estão muito, então eu preciso de uma ajuda, faça isso mesmo, não hesite em fazer isso, né? Concordo. Que é muito importante mesmo. Sim, eu acho também importante a gente falar da relação do casal, né? Uhum. Pai e mãe, ou companheiro e companheira, companheira e companheira, a pessoa que está com você. Acho que desde a gestação, você trazer essa pessoa para aprender com você, para perceber com você, para tentar entender com você é muito importante. E durante o puerpério é importante dar voz.
Uhum. Eu sinto que a gente fica muito presa, né? Ah, eu tô amamentando, é aquele bebê, eu tô chorando porque eu tô com dor, porque eu tô frustrada, porque o peito dói, porque o útero dói. Mas Uhum. e aquela pessoa, né, que tá ali com você? Quando você deixa a pessoa te ajudar, é muito melhor. Então a gente tem que ver assim. Às vezes Sim, a gente não tem um companheiro de verdade porque a gente não permite. Acho tem importante isso isso. também. Importante é o pai saber o papel do pai, mas o importante é a mãe deixar o pai ter o papel de pai, né? Sim, A gente foi criada para ser super, né? A Mulher Maravilha, a super mãe, e a gente não é. Não sim. é, então você tem que aceitar, você tem que permitir, você tem que se permitir precisar de ajuda, sim, porque precisa, né? Antigamente as mulheres tinham filhos e a família vinha toda ajudar, ou então as vizinhas, a comunidade vinha ajudar, e hoje em dia a gente vive numa vida muito solitária. E parece que a gente não deixa ninguém. Então, acho importante Sim. perceber isso, acho importante conversar isso, acho importante estabelecer isso e conversar durante o puerpério. O que está acontecendo, né? Expor para essa pessoa, né? Que você mesmo disse aí, que o Michel disse, você está chorando por quê? Porque ele Uhum. não está entendendo ali. Então, a partir do momento que a gente permite, acolhe esse sentimento que está fazendo a gente chorar, talvez a gente consiga dividir e passar Uhum. por ele mais fácil. Então é Sim. importante se abrir, né? É importante não se sentir tão culpada a ponto de não poder falar para a pessoa que está com você, olha, mas eu tô me sentindo assim, eu não devia, mas eu tô, Uhum. né? Eu Sim. não sei se foi o que aconteceu com você e tal, se vocês dividiu, não é nem isso que eu tô falando. Eu tô dizendo Não, assim, às vezes a gente em só base precisa de do um que você falou, abraço. Às vezes a gente só às precisa de um vezes abraço, é sabe? só você falar Ser. para ele, ó, só me abraça. E pronto. É É isso isso, não ficar aí. de repente esperando do outro. Ah, mas eu queria que ele me abraçasse sem eu pedir. Não, se você está precisando de um abraço, você pode pedir, né? E Porque isso que ele às você vezes não está trouxe, entendendo isso, né? Assim, eu sim, acho às vezes que a gente faz isso na vida toda, mas eu acho que no puerpério isso é aham, mais gritante. aham. Gritante, porque a gente acha que tem que dar conta de tudo, Isso que né? Eu você vejo trouxe é muito muito isso. importante, porque a gente fala, ah, mas ele vai colocar a fralda, não vai ser igual eu faço, né? Vai colocar, e daí, sabe? Ele também está aprendendo, né? Talvez Sim. talvez a gente tenha mais uma destreza pelo fato de realmente ter brincado com boneca, né? Não é a mesma coisa, mas você colocou roupinha na boneca, você sentiu uma certa dificuldade. Claro que com o bebê é muito maior, Muito porque o bebê maior. se mexe e tudo mais, mas você tenha um grau de intimidade, talvez, né? Porque infelizmente a nossa educação vinha sendo construída dessa forma, e espero que isso esteja mudando e que venha mudando cada vez mais, que os homens tenham esse espaço, né, de também aprender a brincar de boneca e para ser um bom pai no futuro. Mas isso não vinha acontecendo e a gente fica nessa de que não vai fazer igual eu faço, e aí você vai limitando o espaço desse pai. Então, esse pai, né, essa pessoa que é o seu acompanhante, vai falar, eu não vou fazer mais nada, porque tudo que eu faço está errado, né? Ela faz melhor do que eu, ele faz melhor do que eu, então. E aí você vai limitando essa pessoa e depois fala, não faz nada para me ajudar. Não faz nada para te ajudar, mas você nunca deixou também que fizesse, né? Então E tem que no tomar esse decorrer, cuidado. sim, e no decorrer da vida da criança, duas pessoas fazendo coisas diferentes, talvez seja benéfico para ela, são outras experiências, é outra pessoa, e é assim que tem que ser a vida, né? Eu Sim. acho que em tudo a gente tem uma mania de ser super e de não se permitir precisar de ajuda. Gente, se permitam. Deixem as Uhum. pessoas assumirem o lugar que elas têm na vida dessa criança. Deixa a tia ser tia, deixa a avó ser avó, deixa o pai ser pai, a mãe ser mãe. Deixa as pessoas serem, né? Sim. Isso vai Claro que se fazer for com para dar todo mundo. pitaco, Ah, é? Não. É. claro que se for para dar É. pitaco, você não precisa ficar aceitando, não fica Não precisa engolindo o também, sapo. Não né? fica engolindo o sapo, mas dá essa chance da pessoa Mas também dar essa poder fazer. chance. A pessoa foi lá te visitar, eu vou lavar essa louça aqui. E você toda educada, né?
Não, Não, não não precisa. precisa. Claro que precisa. Precisa. Poxa, lava essa louça aí, né? Faz o mínimo de alguma coisa, claro. Então a gente No que fica eu muito posso te nessa. ajudar? Fale no que você que pode ajudar, né? Exato, a pessoa perguntou no que pode ajudar. Ah, eu adoraria aqui, ó, poder tirar um pó dessa estante que eu não tô aguentando ver, mas eu não consigo sair daqui porque eu fico aqui, ó, amamentando o tempo inteiro. Então se perceba, né? Perceba a sua dificuldade. Não fica Aceite, né? aceite a sua dificuldade, exatamente, né? Aceitar que você está no momento que pede que você seja presente ali, né? Eu acho que o porpério é isso, ele pede muito da pessoa que vai amamentar, né? Se é uma pessoa que vai amamentar, porque só depende dela, não tem outra pessoa que possa fazer por ela. Então, isso é muito frustrante às vezes, porque a gente quer fazer tudo, né? A gente vê as coisas. Ah, eu penso assim, eu não tenho toque, mas eu imagino que a pessoa que tem toque sofre Deve ser, demais. sofre muito. Deve ser muito sofrimento, porque você não consegue realmente, muitas vezes. Então, Não. tentar desprender dessas neuras, né? Porque é mais coisa sem necessidade, não tem necessidade dessas preocupações nesse É. momento, E a né? amamentação são horas, né, Carol? Horas por dia. Exatamente. E é Olha, aquele momento tá. que você tem que se entregar, não Sim, é? eu vi a Thaís aqui, fiquei super feliz. A Thaís está aqui com a gente. Gente, a Thaís, ó, vem vocês lá, o Thaís, lá para vocês verem o Francisco, que é a coisa mais linda. É, Francisco Um é lindo. garoto de Beijo, 5 Thaís. anos. É 5 ou 6 anos? Será que a Thaís está aqui ainda? Seis, Para acho falar pra que ela gente. falou que ele 6. fez. Eu vi ele Verdade, ele fez no 6 anos e slide. ele fala muito naturalmente sobre o parto, o processo do parto, né? Eu achei o máximo. Foi. Muito Foi sim. fofo, muito fofo. Mas é isso, então. Acho que saber previamente que o pós-parto ele não é essa romantização de que você vai encontrar certas dificuldades imprevisíveis, inclusive, não tem como eu te falar aqui o que vai acontecer. Não tem como a Gra falar o que vai acontecer com você. Para cada mulher, né? Porque a história dela, eu acho que traz muito à tona, o porpério traz muito à tona a nossa relação com a nossa mãe também, Sim. né? Uhum. Como a gente foi com a nossa mãe, como foi a nossa vivência com a nossa mãe, se nós somos, não temos desacordos com a nossa mãe, tudo isso vem ali, aflora. E eu senti muito isso no meu primeiro pós-parto, porque eu não tinha, eu tinha uma relação com a minha mãe um pouco superficial, devido a todas as nossas discussões, né, sobre vários aspectos. E assim, eu só pedia perdão para minha mãe por tudo que eu já falei, por tudo que. Gente, eu pedia perdão para minha mãe todos os dias, falava, me perdoa, eu preciso passar, né? Acabou para mim, assim. Então hoje eu sinto essa conexão muito maior com a minha mãe, que por algum momento da nossa vida foi dispersado. Em algum momento a gente se desencontrou na conexão, mas isso voltou e aflorou muito no pós-parto ali da Maria Fernanda. Eu sentia muito essa conexão voltando, assim, e é isso, assim, reconhecer, né, o quão importante a minha mãe foi quando eu era essa pessoa que dependia dela, que dependi dela para estar aqui. Então, se hoje todos nós estamos aqui, é porque um dia, quando nós fomos essa pessoa totalmente dependente, alguém cuidou de nós, Sim. né? E a nossa relação com essa pessoa que cuidou de nós e que, independente dela ser boa ou ruim, do que você acha dela, ela fez por você algo muito maior, Uhum. né? Sim. Além de repente, te dar a vida. Se a pessoa que te cuidou, ela te gerou também, né?
o maior benefício que ela te deu foi ter te dado a vida. E depois ainda se ela cuidou de você, isso é muito grande, né? Se você foi amamentado, se você foi amamentado, isso é muito grande, porque com certeza ela passou por várias dificuldades para conseguir te amamentar. E eu fui amamentada até 1 ano e 10 meses, né? Até quase 2 anos eu fui amamentada. Então, reconhecer esse esforço da minha mãe batia muito comigo, assim. É de realmente, assim, de gratidão o sentimento que eu tinha por ela. E é isso. E eu pedia perdão por não ter reconhecido isso, por tantas vezes ter, né, sido uma filha que tinha que, enfim, na adolescência, gente, eu fui a pessoa mais forte que teve. Eu, né, na adolescência a gente se acha muito expert. Sim. Razão de tudo, a gente tem razão de tudo, né? Acho que é reconhecer também que a mãe da gente, como a gente, era uma pessoa ali, né? Uma pessoa. Errando, acertando, né? Não existe fórmula, né? O Uhum, bebezinho chega ali, ele não tem o manual. E do mesmo jeito foi com a mãe da gente. Acho que quando a gente se vê no puerpério, acho que é isso aí. A gente meio que pensa nisso, né? Nossa, uhum, mas e a minha mãe, né? E quando ela se viu no puerpério? Como é que foi? uhum. Né? Sim. Eu acho que é A por gente se aí. Acho que coloca a nesse gente lugar também. e a gente entende isso. É isso que você está falando. Eu pedia perdão para minha mãe porque eu via que ela, coitada, também teve problema dela, também teve a dificuldade, também não sabia o que estava fazendo. Também a gente vai, né? Eu costumo dizer que a gente é a melhor mãe que a gente consegue ser. Porque Sim. é errando todo dia e tá tudo bem, é isso mesmo, né? Estamos todas Uhum. na luta, todos os dias, errando e acertando e tentando ser o melhor que a gente consegue ser, né? Exatamente, E o Gra. puerpério é o Uhum. começo desse desafio chamado maternidade, né? A gestação é Sim. complicada, mas o puerpério. Então, assim, Sim. porque ele é um encontro com a sua sombra mesmo, né? Tem até aquele livro que fala disso, mas é por aí. Sim. É um encontro mesmo com tudo que a gente viveu, com tudo que a gente. Fala assim, dentro da gente, é isso que a gente faz, é um encontro para tentar achar ali aquela mãe que vai ter que nascer. Né? Então você Uhum. tem o luto que a Carol falou, porque você vai ter que se despedir daquela mulher que não era mãe, ou que era mãe de um só, e aí vai ser mãe de dois, de três, Exato. Uhum. né? E aí você tem que Sim. encontrar essa mulher dentro de você, Sim. né? E por mais que a gente não tenha a ver com querer ou não o filho, né, Gra? Não, não, não Muitas tem nada a vezes ver. a gente está super. Nossa, eu me preparei para essa gestação, e aí vem essa culpa também. De eu me preparei para essa gestação, eu queria ter tido esse parto, também não tem nada a ver com parto. Então, às vezes a gente Não, acha, porque é cesárea que eu tô sentindo isso. Não, gente. Meu não. parto foi lá, super natural, lindo, e no outro dia eu tava lá, sofrendo, angustiada, né? Essa necessidade da mulher de ter que passar que tá tudo bem, que tá tudo lindo. Não caiam nessa. É uma É armadilha, uma né? armadilha. É uma Eu acho que é a armadilha. pior. Eu acho que é a pior é É. essa aí. Fingir que tá tudo bem. Não tá Fingir que tudo tá tudo bem. bem, né? E Então, tá meus tudo bem amigos, não estar bem. sim, e tá tudo bem não estar bem, né? Meus amigos iam lá me visitar e eu falava, gente, eu não tô bem. Eu tô passando por um processo muito difícil. E eu me preparei para o parto, assim como muitas mulheres, né? Se parto, não me preparei para o pós-parto e confesso, assim, foi um baita de um aprendizado também. E o parto, eu acho que foi muito mais fácil do que esse processo de puerpério, do que esse processo pelo qual eu passei. Porque o parto foi só um dia, independente de como ele fosse também, que não dependia só exclusivamente de mim, né? O bebê ele depende só exclusivamente, praticamente, porque eu amamentava, então o peito era só eu que tinha com leite e eu não desejava passar para mamadeira, nada, era muito mais fácil dar o peito, mas era livre demanda, ficava com aquele bebê o dia inteiro, praticamente, no colo, né? Então, você se dispor também desse tempo, né? É totalmente
compreensível todas essas emoções. Não tem como ser diferente, né? Falta de privacidade, então você vai no banheiro, você não consegue nem demorar ali sentada para fazer um xixi, que seja, né? O bebê já chora, já tá pedindo. Eu não tinha muito problema com banho, assim. Eu percebia que estava, né? Mas também, assim, no tempo que eu estava em casa, o Michel também ficava em casa e o Michel sempre fez a função dele com êxito e eu sempre deixei também. Então ele trocava a fralda, fazia, dava banho, tudo. E o meu momento de banho era o meu momento de relaxar. E ali eu deixava mesmo que levasse todo o meu dia. Então, eu costumava tomar um banho mais, assim, final de tarde, para pelo menos à noite eu conseguir ficar melhor, enfim. Mas eu falava, eu via assim que estava dormindo, de repente, falava, ó, vou tomar um banho. E aí eu ia tomar meu banho despretensiosamente, sem pensar, lavava o meu cabelo. Então, você também criar algumas rotinas, alguma estratégia. Em algum momento você não vai pensar que eu vou criar uma estratégia para fazer minha unha, porque dificilmente vai acontecer, Dificilmente. né? A menos que você tenha alguém para fazer isso por você, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, assim, mas acho que tomar um banho é uma boa, né? Esticar um pouco o corpo, que muitas vezes fica numa posição só mesmo, de sentada, de amamentando. Fazer as refeições, né? Porque é muito Exato. importante, então isso também Comer, se é legal, hidratar, né? tomar bastante água. Isso. Deixar lá Uhum. sempre a sua garrafinha de água do lado quando tá amamentando, porque vai sentir muita sede, né? Isso é Fazer uma bem legal. meditação, né? Hoje em dia a gente encontra Sim, né? também com Isso, facilidade, né? né? Para poder se encontrar mesmo, né? Para poder ficar ali, para poder passar por isso, né, Carol? Como você falou, atravessar o processo e sair de lá mãe, né? Eu tinha Uhum. dias, no começo não, os primeiros dias meu marido estava em casa, mas depois tinha que trabalhar. Da Helena teve dias de almoçar com ela mamando. Então, Uhum. assim, de É. mal tomar banho, dependendo do horário, porque meu marido trabalha em horários diferentes. Eu brinco que eu não eu conhecia, já tinha visto, mas não tinha. Um sling. Boa, gente, compra um sling. Porque o Nossa, me bebê ajudou vai querer muito. colo, né? Tem isso também, É, não é só mamar, é esterogestação, então o bebê quer ficar no seu colo. E aí o uhum, sling te ajuda, né? Pelo menos você vai sim, almoçar com os dois braços, não com um só. Porque é eu fiz isso. verdade. Eu Esse fiz dia isso eu na fiz isso. segunda. Na primeira eu não fiz. E eu não tinha sling também, nem pensei que pudesse ser tão útil. Na verdade, eu ganhei um sling, mas eu achei muita dificuldade, não quis. Nossa, e na segunda eu me adaptei muito bem, foi maravilhoso. Inclusive, indiquei para uma gestante que eu atendi e que a neném fez um mês agora. E eu falei, usa o sling, ela tá adorando. E é muito bom mesmo, eu sempre indico. A Thaís Puxa, confirmou bebê que vai o querer. Thaís Ela confirmou confirmou que 6 é anos. isso, 6 anos, é. Eu Bom, vi acho que ela é falando que isso, né? Tá 6 anos. acabando já E nosso sim, tempo, tá Gra. acabando, né? Tá, vamos contar a Rapidinho. novidade. Vamos, conta aí. Vamos contar. A novidade é que eu e a Gra, nós vamos abrir na segunda-feira um grupo e nós vamos divulgar aí no nosso feed, né, nas redes. Mas é um grupo de apoio gratuito para todas as pessoas gestantes, para que lá a gente possa ter mais pessoas nas mesmas condições, né, nessa quarentena, nesse tempo. Então, e vai ficar lá por tempo indeterminado para que a gente possa se ajudar. Nós vamos estar lá como doulas apoiando, né, vocês. E é isso, acho que vai ser bem legal. Nós já tivemos Isso. nós temos essa experiência, né, Gra, de atender grupos de gestantes é, por WhatsApp Uhum. e é muito gratificante, Vamos traz fazer uma rede de muito. apoio, né, Carol? Carol, a gente está falando Uhum, tanto de sim. rede de apoio, vamos fazer uma rede de apoio. Isso, Vamos então conversar uma gestação. Isso, tá tá nascendo aí o nascendo. Nutrindo Laços.
Isso, nós vamos fazer. A partir de segunda-feira vai estar nas redes sociais e aí já vai ter o link para entrar, para as pessoas gestantes entrarem, né? Isso. Então, acho que é isso, né, Graça? Quer É acrescentar mais isso alguma aí. coisa? Não, acho que era isso mesmo que a gente tinha que falar, de pedir ajuda, de, né, Aceitar de ajuda. aceitar, se permitir, viver o processo, gente, vive o processo, sabe? Vive. E Isso. vamos participar dessa nossa rede de apoio aí que a gente está lançando, para que você possa tirar todas as suas dúvidas lá, ou para que você possa só partilhar, né? Só receber um abraço virtual, né, Carol? Isso. Às vezes Exatamente. isso já é o que a gente precisa e já nos ajuda, né? Vai ser um lugar totalmente que vocês vão poder falar, vão poder trocar, e é isso que a gente espera, formar uma grande rede de apoio. É isso aí, totalmente gratuita. Totalmente. Então, tá bom. Um beijão, então, Gra. Obrigada Beijo. por tudo, Obrigada, sempre. Tamo parceira. juntas, amiga. Vamos que vamos. Vamos sim. Até, meu amor. Até mais, querida. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.